Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 1, 2 e 3. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite quero falar sobre o tema paternidade extraordinária. Paternidade extraordinária. Eu quero ministrar baseado nesse texto, porque é um texto que sempre quando o tema paternidade, ele está em voga, ele está sendo ministrado, que Deus de algum modo quer falar sobre paternidade, sempre me vem esse texto como um texto muito forte a respeito de uma paternidade de fato extraordinária. Eu vou explicar para você aquilo que eu entendo desse texto, aquilo que Deus fala comigo e aquilo que com certeza é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Então vamos à leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite nós não teríamos outro tema a abordar, senão um tema propício para esse dia especial, dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais, e dia que, como já foi dito antes até mesmo, para algumas pessoas é uma data que traz boas lembranças de um pai que já não está presente, de um pai que já faleceu, de um pai que às vezes está distante fisicamente, está em outro local, em outra cidade, distante geograficamente, mas há uma característica que nos une todos nesse ambiente. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Nós nascemos filho. A gente nasce filho de alguém. Ok? Mas, obviamente, nós não nascemos pai. Nós não nascemos pais. Pais é uma realidade que acontece, falando em termos biológicos, como um privilégio na vida de inúmeros homens. Inúmeros homens. Todos os homens? Não, nem todos os homens. Mas a grande maioria deles, Deus dá um grande privilégio, uma grande bênção de torná-los pais. E a impressão é que esse dia, pelo menos eu falo por experiência própria, é um dos dias com certeza mais maravilhosos e fantásticos. Esse dia em que você sabe que você vai se tornar um pai, e mais lindo ainda fica quando você, e para aqueles que tiveram a possibilidade moderna, né, desses ambientes de parto bem humanizado, em que você pode participar dessa experiência do parto do seu filho, da sua filha. Então, é claro que eu respeito aqueles que não conseguem, né? Tem alguns pais que são muito fortes, né? Mas nesse momento parece que a sua força vai para algum outro lugar e eles não conseguem ver esse momento. Mas é um momento marcante, é um momento incrível, é um momento maravilhoso em que você percebe a obra de Deus tecida, gerada dentro do ventre da sua esposa, da sua amada companheira. E você sabe que aquilo só veio à existência porque houve uma relação de amor e você semeou aquela realidade, aquela semeadura trouxe uma colheita. Essa colheita é linda, é maravilhosa. E independente do que os outros possam achar, para você que é pai, assim como para você que é mãe, seu filho é lindo, sua filha é a mais linda de todas, porque esse é o impacto natural que gera como um selo dos céus, que naquele exato momento, por mais que talvez até então você ainda não tinha muita clareza do que viria, ou talvez você nem sabia exato qual o sentimento se manifestaria, mas de um modo sobrenaturalmente impressionante,
assombrosamente lindo. Você se torna um pai e você passa a amar. Uma realidade assim toma o seu ser e você passa a viver em função disso. Eu sei que eu narro a experiência de inúmeros homens. Alguns homens se tornaram pais não numa maneira programada, num primeiro momento, mas pelo simples fato de se tornarem pais. E aqueles que acompanham essa realidade da filiação, dos filhos, sabem a maravilhosa obra de Deus, que é de fato ser um pai. Mas o que eu acho impressionante disso tudo é que eu estou falando de pai natural, obviamente, né? E todos nós aqui entendemos essa realidade. Como eu disse, todos nós somos filhos. Todos nós, em algum momento, tivemos a clareza de que somos filhos. Alguns tiveram pouco tempo com seu pai, alguns talvez nem chegaram a conhecê-lo. Outros ouviram falar, talvez alguns até ouviram um pouco mal a respeito de seus pais, tiveram uma experiência talvez um pouco negativa com a paternidade, com os seus pais. Nós sabemos que num ambiente como o nosso, inúmeras pessoas aqui têm inúmeras experiências diferentes. Porém, quando a Bíblia fala desse tema paternidade, é o que aguça, é o que traz beleza, é o que traz algo maravilhoso de nós refletirmos nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela traz uma realidade que não é natural a respeito da paternidade. É claro que a Bíblia, como um livro de histórias, um livro que narra a história de famílias, obviamente ela fala e fala muito a respeito da paternidade biológica. Ela fala da importância de um pai na vida dos seus filhos. Isso a gente sabe. O Antigo Testamento está recheado de palavras que vão mostrar o quão belo, maravilhoso, e eu diria mais, diferente do nosso tempo atual, como que era de fato a figura, a importância, a relevância, o papel de um pai. Dentro do contexto do Antigo Testamento, você vai perceber o quanto a figura do homem, do pai, era extremamente importante para a felicidade, para a bênção, para a prosperidade dos seus filhos. Nós sabemos disso, nós temos aprendido isso, que essa honra dos pais se manifestava sobre a vida dos seus filhos, e isso é algo tremendo, como uma herança bendita a se manifestar nas gerações futuras. A figura do pai era fundamental. Porém, nós vemos no Novo Testamento uma abordagem diferente, distinta. E por mais que nós possamos ver essa realidade no Antigo Testamento, ela não é tão clara, e as palavras que são mencionadas em relação a isso que eu vou mencionar nessa noite, não são tão claras para nós. Mas nós também conseguimos ver essa paternidade extraordinária no Antigo Testamento. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, para a nova aliança, para aquilo que foi inaugurado por meio da vida, da obra de Jesus, nós percebemos uma realidade que deixa de ser simplesmente algo subjetivo e passa a ser algo claro, objetivo. Deixa de ser algo abstrato para se transformar em algo concreto. A tal ponto que na Bíblia, um autor inúmeras vezes cita a expressão de se autodenominar pai da vida de uma outra pessoa. E o detalhe importante disso é que ele é o pai de uma outra pessoa, mas ele não foi o progenitor dessa pessoa. Ele passa a se chamar como um pai por uma outra conotação, por uma outra realidade, que com certeza não é a que envolve o sangue, não é a que envolve a relação, o ato sexual, não. Mas a realidade aqui mencionada na nova aliança, e nós lemos essa história aqui, que é o começo, é o dia em que se inaugura essa realidade da paternidade, da filiação, de um homem chamado Paulo com um homem chamado Timóteo. Nós acabamos de ler em Atos capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. E nós vamos perceber nessa narrativa aqui que nós lemos, que esse foi o dia em que Paulo conheceu, similar à experiência que eu narrei, como eu vi o Eliel sendo retirado da Dai, eu vi o Gessé sendo retirado da Dai. Isso foi marcante, isso foi maravilhoso, foi uma experiência linda. Do mesmo modo, a impressão que eu tenho ao ler esse Atos 16, de 1 a 3, é que Paulo, quando ele olha Timóteo, ele tem a identificação no seu coração, ele tem uma confirmação da parte de Deus, ele tem uma revelação de que aquele que estava diante dos seus olhos não era simplesmente um homem qualquer, mas era o seu filho. E a partir daquele momento, é assim que ele vai chamar aquele rapaz chamado Timóteo.
Pastor, tem prova bíblica disso? Tem. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, para a igreja aos Coríntios, para a igreja de Corinto, no capítulo 4, verso 17, ele fala assim, ó, que Timóteo é meu filho amado e fiel no Senhor. É assim que ele fala, é assim que ele menciona para Timóteo. Ele fala, esse é o meu filho. Interessante, né? Não é o filho de outro, é o meu filho amado. Ele é o meu filho amado. A gente menciona que o MDA não é apenas um modelo de discipulado apostólico, mas é o meu discípulo amado. Aqui, a expressão do apóstolo Paulo para Timóteo é meu filho amado. Meu filho amado. No livro de 1 Coríntios 16, no capítulo 16, verso 10, ele recomenda a Timóteo como a ele mesmo, para você perceber o nível de identificação que essa relação passou a ter depois dessa experiência narrada em Atos capítulo 16. Porque quando Paulo recomenda Timóteo, sem que as pessoas o conhecessem, ele fala basicamente o seguinte, olha, recebam Timóteo como me recebes, como se fossem me receber. Porque ao ver Timóteo, vocês estão me vendo. Ao ouvir Timóteo, vocês estão me ouvindo. Por quê? Porque ele é o meu filho. Ele manifesta o meu DNA. Ele manifesta a minha essência. Ele manifesta quem eu sou, o que eu penso. Ele pode muito bem corresponder às expectativas de você quanto à minha presença, porque ao conhecê-lo, ao vê-lo, vocês vão ter uma experiência semelhante a que vocês teriam se eu fosse até esse lugar. Isso, claro, que fica mais claro nas cartas do apóstolo Paulo ao seu discípulo amado chamado Timóteo. Quando você pega a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele sempre começa falando com o seu destinatário dessa carta, dizendo o seguinte, olha, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, ele fala, Timóteo, verdadeiro filho na fé. E em 2 Timóteo capítulo 1, no capítulo 1, verso 2, ele fala, amado filho, citando Timóteo, mencionando Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, ele fala, filho meu. Então, filho meu, amado filho, verdadeiro filho, filho fiel no Senhor. São as expressões que o apóstolo Paulo está dando a esse homem, esse rapaz, esse jovem, chamado Timóteo. Eu começo a falar com isso, através dessa menção, o que é essa tal paternidade extraordinária que nós estamos chamando aqui. E eu quero dizer bem claramente para você entender, que a paternidade, de acordo com a palavra de Deus, ela não é exclusividade de alguém que é o progenitor, de alguém que liberou sêmen para que uma vida pudesse vir à existência. Mas a paternidade é uma realidade manifestada por meio do cuidado, por meio do amor, por meio de cumprir o papel de um pai para com um filho. E quando o apóstolo Paulo fala assim para com Timóteo, ele está dizendo, olha, eu aceitei e entendo de Deus que eu sou seu pai. E ele passa a cumprir o papel de um pai, como se fosse biológico, mas de maneira espiritual, com valores, com direção, com provisão, com tudo que precisa para um filho. Ele passa a cumprir isso na vida de Timóteo. Lembrando que Timóteo não era o seu filho biológico, mas era o seu filho espiritual, e assim ele passa a viver. O que um pai dá? Qual o papel de um pai? É interessante porque a gente logo pensa que pai é o que provém e mãe é que cuida. Essa é a nossa lógica moderna, pós-moderna, mas já está bastante mudado isso, né? Com a realidade profissional não apenas exclusiva aos homens, mas também às mulheres. Isso já tem mudado bastante, mas de forma assim, quase que histórica, a nossa compreensão é que o pai trabalha, traz o dinheiro para casa e a mãe fica ali cuidando do contexto familiar. Mas é interessante que quando você vê isso no Antigo Testamento, quando você vê isso lá na Antiga Aliança, conforme eu mencionei para você, você vê a realidade de um pai que não parece ser um pai ausente e uma mãe presente. Mas você percebe um pai que, além de, com certeza, trabalhar fora e fazer todas as suas atividades, ele não se eximia, ele não deixava de cumprir com as suas principais funções. E você vai perceber momentos assim, extremamente importantes na vida dos filhos, que vai se evidenciar isso de forma muito clara. E aí quem entra em ação não é a figura da mãe, mas é a figura justamente do pai. Isso é maravilhoso.
para não perder a referência que me vem à mente agora, uma maneira de você entender também essa realidade que eu falei, porque o apóstolo Paulo não era o pai biológico de Timóteo, bem como José também não era o pai biológico de Jesus. E a Bíblia não exime a ideia de que José era o pai de Jesus. É interessante porque o contexto, a cultura reconhecia o José não em função de que ele foi quem engravidou Maria, afinal de contas ele não fez isso. Nós sabemos claramente que foi uma obra sobrenatural, uma obra extraordinária, um milagre que aconteceu no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, mas José, por mais que não fosse o homem que foi o protagonista de liberar o sêmen para que Jesus viesse à tona, viesse à existência, até porque se assim fosse, ele seria simplesmente um homem pecador, mas Jesus não é um homem pecador, e sim, ele é um Deus que se manifestou como homem. Então José, ele cumpre o seu papel e cumpre muito bem. No primeiro momento, você sabe disso, ele não havia entendido muito bem, mas na medida que ele entende, por uma revelação de um anjo que vem, acalma o seu coração, explica o que está acontecendo, ele logo assume. E se ele não assumisse, você sabe que dentro daquele contexto, a Maria seria interpretada como uma adúltera, a Maria seria interpretada como uma mulher qualquer, e ele seria interpretado como alguém que foi traído. Obviamente, se ele não tivesse entendido da parte de Deus o seu papel, ele não assumiria a sua amada noiva que se tornaria sua esposa, bem como aquele ente santo, conforme diz as Escrituras, que estava sendo ali gerado dentro do ventre dela. Obviamente José é um exemplo de um pai que não foi um pai biológico, não envolveu o ato sexual, porque eles não haviam ainda se relacionado sexualmente, mas ele cumpre o papel de um pai bem semelhante como aquilo que nós vemos na vida de Paulo em relação a Timóteo. Mas a questão é, o que um pai dá? Além da provisão, nós sabemos que um pai dá provisão, mas algumas funções de um pai, além da provisão, também é proteção. Proteção, direção e correção. Tudo termina com on, fica mais fácil de compreender, né? Então, um pai, ele pode e deve dar proteção. Ele pode e deve dar provisão. Ele pode e deve dar direção. Ele pode e deve dar correção. Por que isso tudo? Porque dentro do contexto bíblico, nós não estamos interpretando psicologia agora, tá? E nem medicina. Nós estamos agora entendendo o contexto de um pai na Escritura Sagrada. A figura do pai, ela é fundamental para duas realidades na vida de uma pessoa. Duas realidades. E aí isso explica aquilo que muitas vezes a ciência ainda tem dificuldade de entender. Ela tem tanta dificuldade, ainda mais no nosso tempo atual, que com essas novas formulações de famílias, que não estão de acordo com o contexto bíblico, com a ideologia de gênero que hoje predomina e tende a se intensificar cada vez mais, você com certeza não vai ouvir nada disso que nós vamos mencionar aqui, dentro de uma explicação científica. Porém, nós estamos aqui poder dizer que, biblicamente falando, um pai, eu estou falando aqui no gênero masculino, ok? Um pai, eu estou falando de alguém que, na verdade, biologicamente explicando, um pai é alguém que se relacionou com uma mulher, e então veio à existência, porque a única maneira de vir à existência um bebê, né, é através da relação de um homem e de uma mulher, todo mundo sabe disso, não precisa explicar o óbvio. Porém, nossos dias parece que precisa explicar, porque algumas pessoas estão tentando fazer alguma descoberta diferente para ver se acontece alguma coisa nova. Mas não vai acontecer. Não há recurso na terra para poder gerar uma vida, senão através da relação abençoada por Deus entre um homem e uma mulher, e que ainda fica melhor, com certeza, debaixo da bênção de Deus em obediência, quando ela é feita, realizada dentro de um contexto de um casamento. Afinal de contas, quem criou o casamento não foi nem o mundo, nem o diabo, nem a carne humana, mas sim quem criou o casamento foi o próprio Deus. Foi ele o primeiro a celebrar a união de um homem com a mulher, e isso ele fez em Gênesis, quando ele criou Adão e Eva, ok? Mas menciono isso para que nós possamos entender que no nosso contexto atual, isso que eu vou falar não tem muito sentido para muitas pessoas. Mas biblicamente, a figura de um pai, ela libera e manifesta duas realidades na vida de um filho. Uma delas é identidade. E eu quero explicar com isso que muitos dos nossos problemas se explicam justamente por causa da figura de um pai. Além de identidade, a palavra mais fácil de entender seria propósito, mas eu gosto de falar como destino. Não a ideia de destino no sentido de uma compreensão espiritualista, mas eu estou mencionando uma compreensão de destino baseada em aquilo que Deus nos criou para ser. E eu estou dizendo com isso
diante da compreensão bíblica que eu tenho, que a palavra de Deus nos mostra que a figura do pai ela é determinante para essas duas realidades na vida. De modo que nós podemos dizer que, eu não posso dizer que sempre isso vai acontecer, mas na grande maioria das vezes, quando nós percebemos pessoas que elas não sabem quem elas são e elas não sabem para que vivem, você vai ver que momentos cruciais da vida delas foram determinados por uma falta da figura de um pai presente, e não apenas alguém presente no sentido de estar próximo, mas presente no sentido de marcar. E essa falta da marca positiva de um pai na vida de um filho acabou infelizmente sendo determinante de uma geração inteira de pessoas que vivem, mas não sabem por que vivem, e vivem e não sabem o que são de fato. Marcas do nosso tempo atual, são justamente essas realidades. As pessoas, muitas delas, infelizmente, dentre 7 bilhões e meio de pessoas, nós temos uma grande maioria esmagadora que não sabe exatamente nem quem é e nem por que está aqui. E a gente pode pensar em muitos fatores, mas de forma mais básica, nós podemos entender que, infelizmente, se perdeu em algum momento da história da humanidade a figura e a importância de um pai como sendo alguém que estabelece essas duas realidades. Eu sei que o mundo feminista odeia essa explicação. Eu já ouvi até dentro de igrejas pessoas que ficam brabas quando eu falo isso. Uma vez eu falei a respeito da figura de um pai e uma mãe ficou muito chateada comigo porque eu fiz uma ministração toda em função do pai e eu mencionei uma frase que para ela foi pesada demais, quando eu mencionei que a falta de um pai, ela tem a tendência de manifestar dificuldades na identidade e no propósito da vida de uma pessoa, e ela não é uma mãe daquelas estilo chá comigo que vai dar tudo certo, e eu não preciso mais de ninguém, eu basto em si só, eu consigo fazer 2, 3, 4, 5, 20 papéis se eu precisar, e ela ficou muito chateada comigo, infelizmente, mas eu quero dizer que na verdade eu não estou criando do nada essa ideia, não fui eu que criei o ser humano, nem fui eu que criei a figura de um pai, isso é bíblico, e quando nós não temos isso, há uma tendência, grave bem, não estou falando que é determinante, há uma tendência de nós termos uma desfuncionalidade nas pessoas, ou seja, o que significa isso, pastor? Significa que elas não funcionam muito bem. Uma família desfuncional, ela não precisa simplesmente não ter a figura de um cônjuge, ou não ter a figura de um pai, de uma mãe. Ela pode muito bem ter, mas não funcionar. E infelizmente, quando um pai não funciona, uma por não estar presente, ou outra por estar presente, mas ser ausente no sentido relacional, nós temos uma facilidade muito grande de termos filhos inseguros, de termos filhos que não sabem quem são, e de termos filhos que não sabem o que podem viver, o que podem ser. Isso é uma tristeza da nossa geração. Por que você fala isso, pastor? Porque no nosso tempo, nós não investimos tanto, ainda mais no nosso tempo, né? Tanto em princípios básicos da família. Nós sabemos que a família está sendo atacada de tudo que é tipo de maneira, tipo de forma que você possa imaginar. Então, como eu disse, essa é uma mensagem que você não vai ouvir muito aí fora, mas o contexto de uma família para o Senhor está muito diferente do contexto que nós temos visto em muitos lugares, inclusive, infelizmente, em algumas igrejas. Por quê? Porque as famílias aprenderam a separar muito bem. A coisa mais fácil que existe hoje é você divorciar. Tem pessoas que já estão no 3º, 4º, 5º, 6º casamento, e isso parece algo tão normal, tão natural. Isso pode ser algo tão normal e natural dentro do contexto do mundo, dentro do contexto da nossa geração, mas não é assim desde o princípio. Que fique claro que quando o Senhor pensou família, não pensou essa realidade. E isso traz o quê como uma punição? Nos traz uma punição para a nossa geração atual. A nossa geração atual é uma geração que carrega marcas de orfandade. Marcas terríveis de orfandade. O que é orfandade? É essa realidade de um órfão, um sentimento de orfandade. Uma sensação de eu não tenho pai. Não tenho pai para me defender, não tenho pai para me amar, não tenho pai para me direcionar, não tenho pai para me proteger, não tenho pai para me prover nada. Eu não tenho pai. Essa marca que se expressa mais claramente quando morre o pai de alguém, principalmente no começo da vida, ela não é simplesmente uma marca que acontece quando morre o pai de alguém no começo da vida, mas é a marca de uma geração inteira, inteira não, mas uma grande parte, muitas pessoas carregam essa marca, de pais que não foram funcionais. E é importante que nós possamos voltar para a palavra e descobrir que sempre na Bíblia, que um pai percebia que ia morrer,
Pais crentes, ok? Pais crentes. O que eles faziam antes de morrer? Chamavam os filhos. Para quê? O que eles faziam na verdade? O que eles liberavam como palavras em relação aos seus filhos? Identidade, ok, obrigado. E vou perguntar para esse outro povo daqui. Vocês estão me ouvindo aí? Eu falei identidade e... obrigado, ouviram lá? Agora vai dar certo, vamos lá. Duas realidades. Eles chamavam os filhos para quê? Pastor, prova na Bíblia, não sei onde está isso. Bom, ok. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Jacó. Lembra do Jacó? Quando o pai dele ia morrer, quando Isaac ia morrer, o que aconteceu? Percebendo que está chegando o final dos seus dias, o que Isaac vai fazer? Chama quem? Chama os filhos. Pela lógica, vai chamar quem primeiro? O primogênito. Quem era o primogênito naquele momento? Era o Esaú. Aí você sabe da história. Essa é uma história para outra pregação. Jacó inverte, juntamente com a sua mãe, inverte a situação. Com qual finalidade? O que ele queria? Ah, ele queria dinheiro, pastor. Não necessariamente. O dinheiro fazia parte de uma bênção. O dinheiro não era a essência do coração da busca de Jacó, que a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e Deus não se agradou de Esaú. Por quê? Porque Jacó, diferentemente de Esaú, que não levava isso muito a sério, algo muito importante, Jacó sabia a importância daquilo que o pai tinha a dar. Detalhe, não foi isso, não era quando a mãe ia morrer. Pastor, você não gosta das mães? Claro que não me entenda mal. Ah, é só porque o dinheiro não é delas. Não é por causa disso, é porque é bíblico. É isso que eu estou mencionando para você. Obviamente nós aproveitamos a data e as mães são excepcionais, são maravilhosas, nós temos tanto a aprender. Mas é importante nós resgatarmos o papel, a bênção dos homens. Pastor, por que isso não é pregação machista? Não, queridos. Nós temos uma inversão tão terrível no nosso atual momento, que há uma maioria de homens cabisbaixos. Homens que não sabem, na verdade, serem homens de verdade. E ser homem não é simplesmente ter órgão genital. Ser homem de verdade é uma realidade que nós precisamos reaprender com o Senhor, porque a hombridade é um valor que já foi perdido em alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Precisa ser retomado de volta. O clamor de um feminismo, muitas vezes, é porque nós temos homens tímidos demais, que não cumprem o seu papel. Um grito, um clamor das mulheres, e muitas delas assumem papéis que nem precisavam assumir, é porque nós temos homens que são, desculpa a palavra, com muito amor e carinho, na visão da MDA, frouxos demais, na sua capacidade de ser homem. E principalmente, uma das reclamações mais repetidas das mulheres é que eles não se esquecem, eles não são mais. Parece que só aconteceu isso no dia que nasceu, ou uma vez por mês, quando chega salário, de algum modo. Ele se esquece de ser pais. Se esquece de serem pais. Então, volta para mim aqui. Eu dei um detalhe para você entender, apenas como uma narrativa para você compreender a importância de um pai. Porque o pai, quando ele impunha as suas mãos sobre os seus filhos, claro que eu estou mencionando isso na hora de morrer, mas é importante que você entenda que um pai não orava pelos seus filhos na hora de morrer. Imagina se essa realidade, essa compreensão pegasse, né? Nós teríamos pais que só orariam pelos seus filhos com imposição de mãos quando percebesse que ia morrer. Então ia demorar um pouco para você impor as suas mãos sobre a vida dos seus filhos. Pastor, mas qual que é o contexto bíblico em relação à oração pelos filhos? Bom, vou te dar um exemplo de um cara antigo, que é o primeiro livro, não é na sequência, né? Porque aparentemente o primeiro livro é Gênesis, porque ele narra o começo. Mas o primeiro livro, o livro mais velho da Bíblia não é Gênesis, e sim Jó. E a Bíblia fala que Jó era um homem que ele fazia o quê? Em relação aos seus filhos? Diariamente. Ele orava pelos seus filhos. O que ele fazia pelos seus filhos? Ele sacrificava no tempo dos sacrifícios, é claro. Nós estamos no tempo daquele que já foi sacrificado, que é Jesus. Não tem essa necessidade. Mas entenda sacrifício como uma realidade de oração, que é sacrificial, com certeza. Ok? Mas ele orava diariamente pelos seus filhos, pensando que pode ser que algum dos meus filhos tenha cometido um pecado e precisa receber perdão. Entendendo que era uma obra substitutiva a dele, ou seja, ele fazia isso pelos seus filhos.
Obviamente, nós entendemos a nossa relação direta para com Deus, nós sabemos que não temos a necessidade de intermediários, nós temos uma conexão, um caminho livre, aberto através de Jesus, mas dentro do contexto do Antigo Testamento, há uma compreensão muito importante que o pai entendia que ele precisava interferir, influenciar espiritualmente na vida do filho. E para isso ele não media esforços, a tal ponto que Jó fazia isso. Ele preparava um sacrifício, entenda, um animal, que iria morrer em função dos filhos. Com qual finalidade? Porque se eles tiverem cometido algum pecado, e esses pecados atraírem maldições, elas deveriam ser quebradas na vida dos filhos. E Jó fazia isso de forma contínua. É um exemplo apenas para que você possa refletir de como era a compreensão de um pai num contexto bíblico e num contexto da antiga aliança. Então, isso faz pra gente, isso trazido pra gente, quebra a ideia de um pai omisso, que quando fala assim, ó, coisa de igreja, fala com a mãe ali. A coisa espiritual, só um pouquinho. Ô mãe, que tem marido que chama a esposa de mãe, né? Ô mãe, não é a mãe dele, no caso é a mãe dos filhos, ele chama a mãe, então vem a mãe, aí ele fala, agora, tá perguntando sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, Bíblia, Escritura Sagrada, jejum, oração, disciplinas espirituais, necessidade de congregar, ir na célula. Explica para ele esse negócio. Você consegue entender que ficou muito conveniente para a nossa geração atual entender que mulheres são espirituais? E se eu tirar uma foto aqui da frente, você vai perceber que nós temos aqui nesse exato momento um retrato de que temos mais mulheres aqui do que homens. Pastor, isso é ruim? Não. E sim. Como assim, pastor? Não, porque nada contra as mulheres. E sim, porque nada contra os homens também. Simples assim, pastor, tem algum problema nisso? Não, é uma manifestação de que nós compreendemos na nossa geração que as mulheres precisam ser mais espirituais que os homens. Porque nós delegamos a espiritualidade, a vida de uma vida espiritual, dentro do contexto familiar, a maioria dos casos, para as mulheres. E não entendemos a importância que tem do homem ser espiritual. Verdadeiramente espiritual. Pastor, mas por que isso? Nós estamos no século XXI, pastor, já passou muita história. A gente está no tempo da pós-modernidade, segundo a filosofia. Por que você vai entrar nesse negócio de novo? Porque a Bíblia não deixou de ser Bíblia, irmãos. E a palavra de Deus, quando fala em família, diz que Deus organizou esse trem, nem diz o mineiro, de um jeito, muito bem organizado, que dá a entender que é como que é um sistema de guarda-chuvas, em que o grande guarda-chuvão é Deus, né? E ele cobre a família. Mas abaixo desse guarda-chuva tem um outro guarda-chuva que precisa se manifestar, que cobre a família. E esse guarda-chuva é do pai. É o pai. Por que isso é coisa que o pastor criou? É um sacerdote que criou esse negócio? Não é a Bíblia fala isso. Deus estabeleceu dentro do contexto da família o pai como sendo essa pessoa chave, esse sacerdote para dentro do lar, esse pastor daquele pequeno rebanho chamado casa, chamado família. Deus colocou para o homem a importância dele ser então autoridade sobre a sua esposa, não para mandá-la de maneira punitiva, maldosa, como se fosse um ditador, como se fosse alguém mau, não, mas para ser uma referência de busca a Deus, de dependência do Senhor, de vida no Espírito. Alguém que pudesse influenciá-la de forma tão sobrenatural, que fosse não algo custoso para a mulher se submeter, mas que ela fizesse isso de forma tão gostosa e tão maravilhosamente satisfeita, fosse fácil para ela. Não, como para muitas mulheres é tão difícil, porque ao olhar para cima percebe como um guarda-chuva quebrado, né? E quem já teve a triste experiência de sair na chuva, num dia de chuva intensa e perceber que o guarda-chuva está furado ou quebrado, é ruim, não é? Essa é a sensação que por vezes algumas mulheres têm quando tentam sair na chuva e veem. Tem umas que nem sabem, cadê o guarda-chuva? Onde está esse guarda-chuva? Na hora que eu preciso não tem esse guarda-chuva. Tem uns que até tentam, levanta, furado. Pastor, está pegando pesado com os homens? Não, querido, estou mencionando uma constatação espiritual. Por quê? Porque nós, na medida que nós nos distanciamos do tempo da escrita bíblica, infelizmente, parece que nós vamos nos distanciando de valores importantes dos princípios bíblicos. E por isso que uma mensagem como essa precisa resgatar valores dizendo para você que o pai, ele tem funções diante do Senhor a cumprir pela sua casa, em relação aos seus filhos. E não é apenas a provisão, não é apenas garantir através do seu salário, através do seu pagamento, que
não falte nada da casa, porque você pode dar os presentes e não se dar como presente para os seus filhos. E mais do que bons presentes, seus filhos querem você. E não é apenas um cara que liga a televisão e fica na mesma casa, no mesmo ambiente onde os filhos estão, para poder dizer: eu estou em casa pelo menos, já sou melhor que muitos pais. Isso não basta para um filho. Ter um pai que está presente simplesmente no ambiente, e aí de repente fica na sala, se você fica no quarto, ou ele vai para o quarto quando você vai para a sala. Isso também não vai mudar em nada. Pastor, mas qual o momento que eu preciso aparecer na vida do meu filho? Além de quando eu vou perceber que eu vou morrer, porque o senhor já falou esse negócio, beleza. Qual outro momento? Bom, pelo menos uma vez por dia. A Bíblia deixa claro que pelo menos uma vez por dia, diante do Senhor, você precisa comparecer, bater o seu cartão de pai e orar para os seus filhos. Amém? Estou achando você um pouco... Não sei se a pregação está um pouco forte, não sei o que é. Ou de repente seu dia não foi bom, mas... Ou frio, não sei. Eu estou com calor aqui em cima. Estou vendo um pouquinho chateado. Espero que Deus possa trazer consolo ao seu coração, alegria em nome de Jesus, tá bom? Amém? Lembra que o papai está falando com a gente, não é o diabo que está falando com a gente, tá? Não é alguém que nos odeia, é alguém que nos ama. É alguém que está ministrando nosso coração, porque Ele quer nos ensinar aquilo que Ele é para nós. Ele é pai. Lembra que a gente começou essa mensagem falando que Ele é nosso papai, Abba Pai, paizinho amado? Se a gente quer aprender com alguém que sabe muito bem cumprir esse papel, a gente tem que falar com quem? Com aquele que é pai, cuja essência é pai, e Ele é pai. Ele é o nosso papai, querido, amado pai, que quer nos ensinar a ser bons pais, segundo o seu coração. Amém? Então, além de provisão, um pai também é chamado a dar proteção. Essa figura é ótima, né? Essa figura clássica, né? É aquela de recreio de escola, de intervalo de aula, quando as coisas se complicam, né? E aí, pode parecer muito infantil, mas é um retrato do clamor de um filho. Quando o bicho pega, e quando ele se percebe em apuros, ele pode ser pequenininho, ele pode ser assim, daqueles franzino, com cara de que se soprar vai cair para trás, mas ele olha e fala assim: eu vou chamar o meu pai. Tem um poder essa frase, né, cara? Parece que estremece do outro lado. Porque, opa, peraí. Eu não sei quem é esse pai. E nem sem saber, mesmo não sabendo quem é o pai, ecoa algo forte. Porque todos nós temos nosso subconsciente, essa imagem de que o meu pai é o herói que entra nos momentos de maior apuro. E ele vem para poder solucionar os meus problemas. Meu pai é assim, não é assim a ideia que nós temos? É uma ideia. De onde veio essa ideia? Da história em quadrinhos? Você acha que a Marvel criou isso? Você acha que a DC Comics que criou isso? Foi Deus que criou esse negócio. Porque na Bíblia, sempre que os seus filhos estavam em apuros, quem que entrava com provisão? Ou melhor, quem que entrava como proteção para os enroscos que Israel fazia? Era Deus, o Pai da eternidade. Ele vinha para poder salvar, ele vinha para poder libertar, ele vinha para poder mostrar que ele botava a mão no peito do inimigo e falava assim: parou, chega, esse povo é meu. Esses aqui são os meus filhos, não vão tocar neles não. Essa ideia é uma ideia do Senhor, que está não apenas no imaginário, porque uma canção nos cantou isso e a gente passou a interpretar assim, mas é a ideia que Deus instalou na vida de um pai. Mas não é só o pai que protege da batalha para que o filho não se machuque numa briga escolar, mas é o pai que protege. Protege o quê, pastor? Protege a identidade, de novo, você não fala com outra igreja ali, né? Identidade e o destino. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu falei que o pai é um provedor, então o pai faz o quê? Ele provê identidade e ele provê destino. Eu falei agora que o pai, além de ser o provedor, ele é o protetor. Então o que cabe a um pai proteger? O nariz do filho para não quebrar? Tem muita coisa mais importante às vezes que o nariz para não quebrar, querido. Às vezes a sexualidade do filho está sendo quebrada, do filho da filha está sendo quebrada diante dos olhos de um pai. E um pai escolhe ser omisso diante disso. Nós temos uma geração de pessoas confusas na sua identidade sexual. Temos uma geração propícia a ser a geração mais triste em relação à sua identidade. Não é porque eles não têm, não é porque Deus não deu, é porque eles não sabem. Porque aqueles que têm a tarefa de ensinar, não ensinaram. Aqueles que nasceram em Deus para poder proteger, não protegeram. Você consegue entender um pouco do que eu estou falando, sim ou não?
Eu falei que a psicologia não gosta dessa explicação, a sociologia muito menos, a ciência da nossa geração, elas odeiam essas falas que eu estou falando, porque elas não têm a Bíblia como parâmetro de resposta para aquilo que a gente crê. Então, obviamente, essa mensagem não é para sociólogos, filósofos, médicos ou qualquer outros profissionais da ciência, por mais que eu respeito e valorizo muito a ciência, mas estou falando de palavra de Deus. Porque nós temos uma geração de pessoas confusas na sua sexualidade. E detalhe, elas aparentam felicidade quando na verdade não estão felizes. Porque você não tem como estar feliz se você está mal resolvido. Não tem como você estar feliz se você olha no espelho e você não vê que aquilo que está sendo refletido é o que você gostaria de ser. E por que tem um problema nisso, pastor? Porque não se assume uma outra identidade. Porque é um transtorno essa realidade. É uma confusão para a mente. É você estar completamente fora daquilo que você está diante de seus olhos vendo que era para ser, mas não é. Pastor, você quer dizer que tudo se resume a pai? Claro que não. Quer dizer que pai é tudo que explica o planeta Terra? Claro que não. Obviamente que não. Mas pare e pense um pouquinho. Se a figura de um pai dos céus não está, de algum modo, talvez sutilmente, associada numa primeira imagem à figura de um pai que nós tivemos. Pastor, me explica essa frase, que essa frase ficou meio estranha. Eu explico para você. Algumas pessoas tinham, têm e ainda continuarão a ter aleluia, aleluia, voltou. Glória a Deus. Amém. Já não lembro mais o que eu falei por último, mas tá bom. Dificuldades. Muitos pais têm dificuldades. É isso que eu estava falando? Amém. Daqui a pouco vai voltar a frase que eu estava mencionando, mas eu vou voltar aqui para o meu guia, daqui a pouco volta, tá bom? Então eu estava mencionando da provisão, da proteção, e estava falando da sexualidade. Essa parte eu ainda recordo, mas a última frase eu perdi. Mas infelizmente, muito da nossa geração tem muita dificuldade pelo simples fato que os pais se eximem dessa responsabilidade e acham que quem tem que tratar, cuidar, falar, de algum modo, proteger isso, são as mães. São as mães. Então, isso é colocar para uma mãe mais do que ela pode. Pastor, isso é contrário, é uma pregação machista? Claro que não, não me entenda mal, por favor. Estou mencionando que quando Deus criou uma família, Ele colocou papéis, e esses papéis foi Ele que deu, não para ser um mais importante, ou menor, ou maior que o outro, não é questão de valores, é simplesmente uma questão de funcionalidade, de papéis para serem cumpridos, e uma vez que são cumpridos, nós temos famílias felizes, famílias bem-aventuradas. Então, como eu estava mencionando, provisão, proteção e direção. Uma das realidades que nós temos que voltar a ministrar é a importância que os pais têm na formação dos seus filhos e no direcionamento para os seus filhos. Infelizmente, a nossa geração ela não trabalha muito isso. Como eu disse, ela coloca isso mais para uma realidade materna do que para uma realidade paterna. E essa realidade desvirtuada que nós temos muitas vezes se expressa justamente por causa dessa falência de muitos pais. E eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos orar ainda nessa noite, para que o Senhor possa fazer uma obra de restauração nas nossas famílias, nas nossas casas, que possa fazer uma obra de restauração na vida de pais, nesse ambiente, nesse lugar. E mesmo que você tenha algumas dessas marcas
na sua vida até então, eu tenho certeza que quando o Senhor traz revelação e Ele traz cura, Ele dá a chance de vivermos algo novo daquele momento em diante. Então nós temos a possibilidade de inaugurar uma nova realidade em nossas casas, em nossas famílias e até mesmo, pasmem, diante dos nossos filhos. Por mais que os nossos filhos estejam vivendo dias maus, por mais que nossos filhos, por vezes, possam até ter sido atacados por alguma dessas realidades que nós estamos mencionando aqui, eu acredito muito, no nome de Jesus, que isso possa ser corrigido, porque aos pais cabe isso, inclusive também a correção, conforme eu disse. Por quê? Identidade e propósito são realidades que os pais devem ministrar sobre a vida dos seus filhos. Por quê? Pai é alguém que marca a nossa vida numa aliança com Deus. Eu comecei esse texto de Atos 16, ministrando para você a experiência de Paulo para com Timóteo. O que aconteceu ali? Você conseguiu perceber o que aconteceu ali? Em Atos 16, 1 a 3, o que diz no versículo 3? Diz que Paulo fez o que com Timóteo? Circuncidou Timóteo. Pastor, o que é circuncisão? Circuncisão é retirada do prepúcio do pênis do menino, obviamente, né? Porque menino não tem pênis. Não tem. Ok, então você já entendeu. O que é prepúcio? Prepúcio é aquela carne que envolve a glande do pênis masculino. Obviamente, né? Então, por que se fazia isso, pastor? De onde que nasceu esse negócio? Que loucura é essa? Bom, isso aconteceu por uma determinação de Deus mas muito tempo atrás, quando Deus deu uma orientação para ter um sinal visível, físico, de Deus com o povo. E por que tem que ser no pênis, pastor? Porque não pode ser na mão, não pode ser uma tatuagem na pele, porque não pode ser qualquer outra coisa, uma carta, alguma informação que pudesse ser mostrado como identidade, ó, eu sou crente, ó, carteirinha de membro, coisa assim, não poderia ser diferente, tem que ser na intimidade. Por que tem que ser lá, pastor? Justamente porque é lá que é a intimidade. Agora, pasmem, tirando o momento em que Deus fala para Abraão circuncidar Israel, e alguns outros momentos que Deus direciona homens para poder fazer isso, qual que era o contexto do Antigo Testamento? Quem que circuncidava os filhos? Os pais. E entenda pais aqui como sendo o pai, o principal protagonista. Por quê? Porque existia algo sagrado nisso. Entenda aqui, por favor, essa ministração já está quase acabando. O que era sagrado nisso? O pai era justamente a pessoa que iria tocar na intimidade do seu filho, sem molestá-lo, sem abusá-lo, com a finalidade de fazer o quê? Marcar uma aliança com Deus no filho. Você consegue entender algo espiritual nisso ou não? Você consegue entender a importância? Entenda, Hebreus, o livro de Hebreus fala que aquilo que está na antiga aliança é sombra diante daquilo que é objeto concreto na nova aliança. Ou seja, essa história de circuncisão, ainda bem, já não importa mais para a gente, né, Rafael? Isso é ótimo. Não precisa ninguém ficar fazendo a sala da circuncisão. Ele já imaginou? Fazer aqui, Luciano, sai daqui, vamos fazer aqui a sala de circuncisão dos homens. Quem seria o primeiro, irmãos? Primeiros discípulos, é claro, né? Vocês dariam essa... O Rafael já pulou ali. Mas isso não acontece mais. Por quê? Porque isso era lei. Isso era uma realidade da lei. Já não tem mais efeito. Porque essa realidade, ela foi completamente manifestada através de Jesus. Ok, graças a Deus. Então, qual que é o simbolismo dela? Qual que é a importância espiritual dentro da nossa mensagem dessa noite? Você compreender que o que dizia a lei, basicamente era o seguinte: nasce um bebê. Depois de toda aquela experiência da gestação, da expectativa, nasceu o bebê. Se esperava 8 dias, o que se fazia? O pai, então, junto com o especialista, junto com o sacerdote, eles iriam fazer o que com o filho? O homem, é claro, eles iriam marcar o filho para com uma aliança com Deus. Ah, pastor, é o batismo da igreja católica. Não tem nada a ver. Não confunda uma coisa com a outra. Então o que é isso, pastor? É marcar a identidade. Dizer diante de céus e terra, isso é homem de Deus. Esse camaradinho aqui, de centímetros aqui, nasceu para fazer história na terra. Nasceu para poder cumprir um propósito profético. Nasceu para impactar essa geração para a glória de Deus. Era isso que um pai estava ali para poder profetizar aqui, desde os primeiros dias daquela experiência humana. Detalhe, aonde ele tocava na intimidade. Agora você pensa, e claro,
por favor, tenha paciência comigo naquilo que eu estou explicando, mas entenda o que eu quero mencionar. Você pega um bebezinho de 8 dias, que seja isso, ou menos, depende da criança, é claro. Você imagina o membro genital de um bebê. Você consegue visualizar mais ou menos o tamanho? Está comigo aí? Consegue? Alguns quase não dá para enxergar, né? Alguns estão tentando falar, mas assim, depende, né? Depende como é que é o contexto histórico familiar. Mas o que acontece? Você vê uma criança nua de 8 dias, um menino, você fala, ai, coisa linda. Oh, nhu. Oh, ai, que lindinho. Não é assim? Você tira a roupa, ai, que graça. Olha o bumbumzinho, olha o piu-piu. Agora, visualiza essa cena de um bebê e o seu membrinho. E visualiza um camarada de uns 18 anos, 19 anos. Está comigo ou não? Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Qual que é a dificuldade que uma criança de 8 dias tem para com seu pai ficar nua na frente dele? Nenhuma. Quais são as dificuldades que um homem de 18 anos tem de ficar nu na frente de um homem que não é o seu pai? Todas. Na nossa geração, obviamente, isso é uma cena que a gente fica, sei não, hein, confuso, perigoso, sei lá. Sei não. O que tinha nesse negócio aqui, cara? O que tinha nessa história que a gente não consegue interpretar no século 21? Porque tudo que a gente consegue imaginar de uma pessoa ficar nua na frente do outro e tocar na intimidade, é abuso, é homossexualismo, qualquer coisa do tipo. Não tem nada disso envolvido. Porque a finalidade e o propósito desse momento é o quê? Estabelecer uma aliança com Deus. E ela vai ser expressa na intimidade. Esse rapazinho não vai ficar nu toda hora, além de tomar banho todo dia. Ele vai ficar nu na frente de quem? Na frente com quem ele vai estabelecer uma aliança. E de quem ele vai estabelecer uma frutificação. De geração em geração, em geração, em geração. Você consegue entender? Quando aquele pai estava tocando para fazer aquela circuncisão, você tenta imaginar um instrumento de corte, era uma pedra afiada na época, não tinha essas precisões de pinça e tudo que nós temos hoje. Você sabe disso. Levava tempo para poder cicatrizar, para poder ficar bom, saturar tudo isso. Hoje é tão simples, mais fácil esse processo. Ok. Mas imagina, dentro daquele contexto, você consegue imaginar, num membrinho, grave esse nome para você poder entender a diferença de uma coisa da outra, a chance que você tem de errar, e um erro no membrinho, tenta imaginar se a faca afiada, ela escapa do membrinho, e vai para aquelas duas coisinhas que ficam atrás do membrinho, o que acontece? O que acontece? Ao invés de abençoar, você amaldiçoa, não é? Pode virar qualquer outra coisa. Talvez não vai virar menina, mas vai ficar com certeza infértil. Você consegue entender aqui? Que a linha tênue entre abençoar a frutificação ou castrar, ela está ali, determinada por uma pinça, por uma pedra afiada, por um instrumento de corte. Pastor, por que isso é tão importante para nós meditarmos agora, em agosto de 2018? Porque ser pai é como carregar um instrumento de corte e conviver diariamente numa linha tênue que determina entre abençoar e amaldiçoar. Ser pai é ter como um instrumento nas mãos que tem o poder de liberar destino abençoado e bendito na terra. Como você, pai, pode molestar o seu filho, abusá-lo, tocar na sua intimidade de modo indevido e castrar coisas maravilhosas que Deus tinha para manifestar na vida dele, que poderão não se cumprir por uma mão que não é forte e firme para segurar com responsabilidade aquilo que Deus deu. Você consegue entender? Você está comigo ainda nessa ministração?
Que tremendo. Essa passagem para mim ela é tão importante, é tão maravilhosa, porque ela está falando a respeito de um pai que tem zelo naquilo que faz. Alguém que está ali para poder marcar. Pai é alguém que toca a nossa intimidade sem abusar, sem castrar, mas toca a nossa intimidade com a finalidade de que nós possamos viver o chamado de Deus. Quando Paulo fez isso, detalhe, tem um membrinho e tem um membro do Timóteo. Consegue imaginar a diferença? Ninguém quer saber o tamanho do membro do Timóteo. A grande questão aqui é saber que é um homem. E pela lógica você sabe que é um homem. E como um homem, ele tem agora um corpo de um homem. Ele tem as dificuldades de um homem. Ele tem todas as características de alguém que já passou por muita experiência da vida. Detalhe, o pai dele não fez isso. Por que o pai não fez isso? Porque o pai dele não tinha aliança com Deus. Ai, pastor, então a esperança para mim, porque meu pai não tinha aliança com Deus. Não tinha aliança com Deus. O pai do Timóteo também não tinha aliança com Deus. O pai dele era grego, não cria em Deus. A mãe era crente, judia. Como é que a gente vive quando o nosso pai não crê em Deus? Há esperança para a minha vida, pastor? Sim. Na vida de Timóteo, surgiu um pai para ele. Na sua vida, homem e mulher, pode e deve surgir um pai para você. Que vai fazer aquilo que o outro deveria ter feito e não fez. Aleluia. Isso é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Bendito é o dia que você conhece um pai. E todos nós somos filhos e todos nós precisamos conhecer esse pai. Pai é o pai dos céus? É o pai celestial? Não. É alguém colocado por Deus para nos olhar de modo diferente. Detalhe, não nos olha com 8 dias, como um bebezinho ou uma bebezinha. Mas nos olha um homem, uma mulher. E olha para nós com um olhar de Deus e fala, eu vejo o que ninguém mais vê. E esse pai, ele consegue pinçar você da onde você está. E catapultar você para uma realidade que você nunca viveria se não fosse um pai na sua vida. Assim era a vida de Timóteo. Timóteo era um bom homem. Ele não tinha um pai temente a Deus, ele tinha uma mãe judia, mas ele era de uma família estranhamente espiritual, assim, com um pouco de dificuldade, mas era um bom menino. Tinha um bom testemunho entre os seus. Era um rapaz legal. Paulo não percebeu simplesmente as características humanas e naturais, mas Paulo viu profeticamente e pegou esse menino para ele. Com qual finalidade? Porque ele viu a sucessão do reino de Deus através da vida de Timóteo. Ele viu na vida de Timóteo a manifestação de igreja surgindo na terra. Ele viu que quando ele não conseguiria estar, Timóteo conseguiria. Aonde ele não conseguiria chegar, Timóteo conseguiria chegar. Ele viu no seu filho um grande sucesso. Um grande sucesso. Ele viu sucessão. O que é sucessão? Um sucesso grande. O que é sucessão? A arte de poder passar o bastão, dá igual. Porque só existe sucesso se existe sucessor. Se não existe sucessor, não tem sucesso. Coisa que nasce e morre na mesma geração não é bem sucedida. Para Deus é importante que haja sucessão. Que é 2 coisas para o pastor Wesley. Uma, a arte de passar o bastão para frente. E a outra é a arte de ter um grande sucesso na vida. Timóteo foi alguém que sucedeu. Foi alguém que foi aonde Paulo não podia ir. Por quê? Porque Paulo olhou para esse rapazinho e viu nele aquilo que ninguém mais viu. Você consegue entender essa mensagem, querido? Pastor, essa mensagem me inclui? Eu sou uma mulher, eu sou uma moça, eu sou uma senhora, isso tudo me inclui? Claro que sim. Porque todos nós precisamos de pais espirituais que nos tenham como seu filho amado, filho no Senhor. Alguém que nos toca para moldar a nossa identidade e garantir o nosso destino no Senhor. Amém? É possível viver no século 21 de maneira abençoada? Sim, mas é importante você ter um pai. Pastor, meu pai já morreu biológico. Ok, lamento. É triste, com certeza, a experiência de ter um pai que já partiu, o meu já partiu, há algum tempo atrás. Mas mais triste é viver sem saber, ter tido a experiência de um pai que tocou na intimidade, e entenda isso de modo espiritual, para liberar a identidade e liberar destino. Pastor, mas eu não posso só me relacionar com Deus em casa. Assim, eu frequento as programações, pastor, mas meu lance eu não queria contar com ninguém nesse negócio. Pois é. Pode parecer uma boa opção essa, mas a Bíblia nos mostra que não é assim.
Deus não nos criou para nós vivermos de forma longe. Deus não nos criou para a gente viver sozinho. Deus nos colocou para dentro de uma família. E nessa família, nós podemos ter pai. Nessa família, nós podemos ter pai. São pessoas que vão cuidar da gente. São pessoas que vão cuidar da nossa vida. São pessoas que vão aparecer em momentos cruciais para garantir identidade e para garantir propósito. Com qual finalidade? Para que você viva tudo em nome de Jesus. Tudo que Deus tem no coração dele para a sua vida. Amém? A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável. E para isso Ele nos dá esse privilégio de termos pessoas que passam a nossa vida para nos marcar. Não negativamente, mas para serem pessoas que vão liberar destino para nós. Quem que liberou seu destino em Deus? Você deve honrar essa pessoa. Quem é a pessoa que marcou você na sua identidade? Você deve honrar essa pessoa. Talvez você está vivendo dias nesse lugar de experimentar a paternidade, do grande guarda-chuva de Deus se tornando mais próximo de você através da figura de um guarda-chuva menor chamado Pai. De alguém que está se aproximando com a finalidade de poder marcar você. Eu digo para você no nome de Jesus, por mais vergonhoso que possa parecer, entenda como Timóteo entendeu, que era importante fazer isso. Pastor, mas ali não diz que ele fez isso por causa dos gregos, por causa das pessoas, por causa dos outros de pensar. Claro que ele fez isso também por causa do testemunho. Mas entenda que ele fez isso por causa de uma realidade espiritual, que só podia ser vivenciada por causa da compreensão e da revelação que eles tinham. Aqui em nosso meio nós podemos e devemos viver isso. Viva isso no nome de Jesus na sua célula. Viva isso em nome de Jesus aqui nos cultos. Viva isso, essa realidade de ser marcado pelo Senhor através da vida de pessoas que vão expressar paternidade para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa noite orar com você, papai, e com todos aqueles que sabem que serão pais. Biológicos, pastor? Não necessariamente, querido. Pais de multidões, pais de nações, pais de gente que você talvez ainda não viu nascer, mas um dia vai estar na sua frente e você vai olhar no Senhor e vai ver, esse é meu Timóteo. Alguém que você vai se aproximar para poder marcar. Falo com você, homem, e nessa noite, de modo especial, eu quero orar com os homens mesmo. Nós, sempre que temos momentos de poder orar aqui na frente, muitas mulheres vêm, isso é maravilhoso, é uma grande bênção. Mas de uma maneira dedicada nessa noite, eu gostaria de orar com os homens nesse lugar. Queria que você pudesse se levantar, homem. Nós vamos orar nesse momento, pela sua vida. Porque repousa sobre você uma grande responsabilidade. Como eu disse, os problemas da terra não se resumem a você. Com certeza não. Mas eu diria uma coisa. A força de uma nação e a força de um povo como o povo de Deus na terra passa muito por esses homens aí. Vou dizer mais. E por favor, mulheres, me entendam. Não me tomem como machista. Mas esses homens que estão aí são pessoas que estabelecem a força dessa igreja. Muito. Estabelecem muito sobre essa igreja. Muito. Como um teto para muitas realidades das crianças e mulheres. Por que isso, pastor? Por que isso? Por causa dos princípios que nós ministramos aqui até então, ao longo de toda essa 1 hora de ministração. Existem realidades que podem se manifestar, como tem realidades que podem não se manifestar. Por causa desses homens que precisam estar em pé. E a minha oração é que esses homens que estão aqui em pé, em nome de Jesus, eles possam ser poderosamente tocados por Deus. Poderosamente tocados por Deus. Então um dia você vai ser um pai, fique de pé, querido.